A essência e os atributos de Deus. Por Wilhelmus Abrakel, de 1635 a 1711. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. A imutabilidade de Deus. A mutabilidade tem referência a uma entidade criada, a incidentes ou circunstâncias, ou à vontade. Cada criatura de uma forma ou de outra está sujeita a mudanças e tem dentro de si o potencial de mudança ou de ser mudado. O Senhor nosso Deus, no entanto, é absoluto, e em todos os aspectos, é imutável tanto na sua essência como na sua vontade. Sim, mesmo a possibilidade de mudança é totalmente estranha a Deus. Isto é evidente a partir do seguinte. Primeiro, é transmitido pelo nome de Deus, Jeová, que significa ser eterno. Por meio deste nome, Deus mostra-se imutável. Mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Êxodo 6 verso 3. Isto é, eu lhes fiz uma promessa sobre Canaã, que, no entanto, não cumpri a seu tempo e não tenho lhes mostrado de verdade que eu sou imutável, mas agora mostrarei que eu sou Jeová, o Deus imutável, cumprindo minha promessa à sua semente. Em segundo lugar, adicione a estes textos semelhantes. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupas mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. SL 102, 25-27. Porque eu sou o Senhor, não mudo, Mal 3:6. O Pai das luzes, com quem não há mudança, nem sombra de variação, Tiago 1 verso 17. Deus, querendo mais abundantemente mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou-o com juramento, Heb 6:17. E também a força de Israel não mentirá nem se arrependerá. Porque não é homem, para que se arrependa, 1 SM 15:29. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Isaías 14 verso 27. Nota do tradutor. Apesar de sermos imperfeitos e limitados para ter um entendimento pleno da essência de Deus e da perfeição de todos os seus atributos, todavia, Ele não nos deixou a incumbência de tatearmos e imaginarmos quem Ele seja, pois revelou tudo o que é necessário para nossa compreensão e adoração da sua pessoa, nas Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, as razões a seguir também tornam evidente a imutabilidade de Deus. Toda mudança ocorre porque o princípio da mudança é inerente a nós, ou porque nossa natureza é tal que outra pessoa é capaz de provocar uma mudança em nós. Deus, no entanto, é eterno, transcendente e a causa original de todas as coisas. Toda mudança é o resultado de uma falta de sabedoria, cuja percepção necessita de uma resposta ao erro que se cometeu em consequência disso, ou é precipitada por uma falta de presciência, pela qual não se pôde antecipar o que seria encontrado e, portanto, é confrontado com o inesperado. Deus, no entanto, é a suprema sabedoria, o único Deus sábio, que tem conhecimento prévio de todas as coisas. Conhecidas a Deus são todas as suas obras desde o princípio do mundo. Atos 15 verso 18. Ele está ciente de tudo que o homem fará ou se absterá de fazer pelo exercício do seu livre-arbítrio, pois o homem em todos os seus movimentos depende de Deus. Ele conhece os nossos pensamentos de longe, o nosso deitar e se levantar, bem como a nossa fala e silêncio. Mudança também pode ocorrer quando não temos a capacidade de realizar nossa intenção, sendo incapazes de superar um determinado obstáculo. Deus, no entanto, é o Todo-Poderoso, maravilhoso em conselho e excelente em obras. Consequentemente, nem mesmo a menor mudança pode ocorrer com Deus. Além disso, deve-se considerar que se Deus mudasse, ele melhoraria a si mesmo ou ganharia em sabedoria. Nenhuma possibilidade pode ser entretida a respeito de Deus como ele sempre é e permanece como pessoa infinitamente perfeita. É de acordo com a vontade de Deus que certas coisas mudem. Isso, porém, não provoca uma mudança na sua vontade. Quando o arrependimento é atribuído a Deus, isso não sugere uma mudança no próprio Deus, mas sim uma mudança de atividade, em comparação com o momento anterior, em relação aos objetos dessa atividade, sendo esta mudança de acordo com seu decreto imutável. Sempre que Deus emite uma promessa ou uma ameaça que ele não realiza, isto indica meramente que havia uma contingência, expressamente declarada ou implícita, que determinaria se as circunstâncias ocorreriam ou não. Esse fato já era conhecido de Deus em virtude de sua onisciência e seu conselho. O fato de que Deus é Criador, Conselheiro, Governador e Reconciliador, e é um Pai, não indica que qualquer mudança ocorre nele, mas sim nas criaturas. Isso transmite a relação que Deus assim estabelece com suas criaturas. Esta relação, no entanto, não sugere uma mudança nas partes envolvidas nesta relação.
Desde que Deus é imutável, como você deve temer, pecador não convertido. Pois todas as ameaças e julgamentos, tanto temporais como eternos, com os quais vocês foram ameaçados, certamente e inevitavelmente virão sobre vocês se não se arrependerem. Crentes, sejam confortados pela imutabilidade do Senhor, pois todas as promessas de que sois os herdeiros certamente serão cumpridas. Nenhuma delas cairá sobre a terra nem será desmantelada, embora circunstâncias pareçam estranhas e tão contrárias a elas, e, na sua opinião, o cumprimento das promessas é adiado muito mais do que deveria ser o caso. Deus leva seus filhos nestes caminhos para fazê-los confiar somente em sua palavra. Ele torna a promessa obscura e faz com que o oposto transpire para demonstrar posteriormente a imutabilidade de seu conselho muito mais claramente. Tu sais ao encontro daquele que, com alegria, pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, há muito tempo temos estado em pecados, acaso seremos salvos? Isaías 64 verso 5. Isto para os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus não são menos infinitos e são simples. Eles não são denominados atributos comunicáveis porque Deus comunica esses atributos eles mesmos, ou porque há qualquer equivalência entre o Criador e a criatura. Pelo contrário, ele comunicou uma ligeira semelhança desses atributos com suas criaturas racionais. Esses atributos comunicáveis podem ser organizados em 3 categorias: intelecto ou conhecimento, vontade e poder. O conhecimento de Deus. Embora as criaturas racionais possuam uma medida de conhecimento, há, no entanto, uma diferença infinita entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de suas criaturas, tanto em referência ao modo quanto aos objetos de seu conhecimento. Primeiro, consideremos o modo de conhecimento de Deus. O homem adquire conhecimento por meio da deliberação e da dedução racional, deduzindo e tirando conclusões vendo um fato em referência a outro. O conhecimento inicial sobre um objeto é adquirido por meio de espécies sensíveis, ou seja, observações sensíveis, que são feitas a respeito de objetos físicos através da agência dos 5 sentidos e por meio de espécies inteligíveis, isto é, observações intelectuais que são feitas através da agência do intelecto de uma pessoa a respeito de assuntos sobre os quais o homem raciocina. O conhecimento de Deus, ao contrário, nem tem sua origem na criatura nem flui da criatura para Deus. Em vez disso, flui do próprio Deus para a criatura. Deus não se familiariza com as coisas depois do fato em virtude de sua existência e função. Anteriormente, ele conhece as coisas com antecedência para que elas existam e funcionem de acordo com seu decreto. Deus não decreta sua obra considerando causa e efeito. Ele não adquire seu conhecimento sobre sua criatura através do processo de pesquisa e dedução racional. Em vez disso, ele os conhece desde que ele determinou que deveriam existir e operar. Seu conhecimento de tudo é completo e instantâneo em consequência de quem ele é. Ele vê tudo simultaneamente, e cada matéria em particular. Isto pertence até mesmo ao menor detalhe de sua existência. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12 versos 6 e 7. Além disso, não podemos especular sobre o modo de conhecimento de Deus. Devemos confessar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Salmo 139 verso 6. Em segundo lugar, o objeto do conhecimento de Deus. Também aqui há uma diferença infinita entre o conhecimento dos homens e o conhecimento de Deus. O homem conhece apenas algumas coisas, e aquilo que conhece só é conhecido superficialmente, pois não tem capacidade para descobrir a substância mais profunda e essencial de uma matéria. Porque somos de ontem, e nada sabemos. Jó 8:9. Eis que essas coisas são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos. Mas o trovão do seu poder, quem o poderá entender? Jó 26:14. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55 versos 8 e 9. Pelo contrário, Deus se conhece a si mesmo, e isso perfeitamente. Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2 verso 11. Deus está ciente de sua onipotência, sabendo que ele pode realizar plenamente tudo o que ele gostaria de fazer.
Tudo o que ele gostaria de fazer pode realmente acontecer e ser realizado por ele. A isto nos referimos como a possibilidade de todas as coisas. O Senhor Jesus se refere a isto quando ele declara: Digo-vos que Deus é capaz de suscitar destas pedras filhos a Abraão, MT 3:9. Isto é geralmente referido como scientum simplicis intelligentiae, ou seja, o conhecimento na sua forma mais simples ou essencial. Deus também conhece todas as coisas que existem ou existirão, isto é, antes de sua existência. Isso não é apenas verdade em um sentido geral, mas se relaciona a cada matéria ou ação individual como se cada um fosse singular em sua existência. Este conhecimento é geralmente referido como scientia visionis, ou seja, conhecimento visionário, uma vez que se relaciona com a percepção de coisas que devem ser ou que atualmente existem. Deus claramente testifica em sua palavra que ele não tem apenas um conhecimento geral sobre assuntos, mas um conhecimento específico de cada questão individual. Tal não é apenas confirmado por textos que se referem ao conhecimento de Deus em um sentido geral, tais como: conhecidas a Deus são todas as suas obras desde o princípio do mundo, Atos 15 verso 18, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4 verso 13, Deus sabe todas as coisas, 1 João 3 verso 20. Também por textos que se referem ao conhecimento de Deus a respeito de cada assunto individualmente, tais como: nem há criatura que não seja manifesta diante dele, Hebreus 4 verso 13, mas os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, MT 10.30, ele conta o número das estrelas, ele as chama por seus nomes, Salmo 147 verso 4. O Senhor observa e conhece todas as coisas, grandes e pequenas. Ele conhece o coração dos reis, Provérbios 21 verso 1, e observa cada pardal, Mateus 10 verso 29. Ele conhece todas as coisas boas e más. Tu puseste diante de ti as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos à luz do teu semblante, Salmo 90 verso 8. O Senhor conhece todas as coisas secretas. Tu mesmo, conheces os corações de todos os filhos dos homens, 1 Reis 8.39. O Senhor conhece os pensamentos do homem, Salmo 94 verso 11, porque ele sabia o que havia no homem, João 2 verso 25. O Senhor tem um conhecimento infalível de todas as coisas futuras que acontecerão devido ao exercício do livre-arbítrio do homem, e, portanto, sabe todas as coisas que ocorrerão em relação ao homem. Deus sabe tudo, pois todas as suas obras são conhecidas dele desde a eternidade e estão nuas e abertas perante ele. Isto se torna evidente a partir do seguinte. Primeiro, a palavra tudo compreende tudo. Inclui todos os eventos futuros, incluindo aqueles que ocorrem como resultado do exercício do livre-arbítrio do homem. Se Deus não estivesse ciente desses eventos, ele seria ignorante em relação a muitas coisas. O contrário é verdade, porém, porque ele sabe tudo. Em segundo lugar, o que é mais frequente na ocorrência e mais dependente do exercício do livre-arbítrio do homem do que sentar e se levantar, assim como a função do pensamento e da fala. O Senhor sabe tudo isso de longe, porém, antes mesmo de pensar ou falar. Porque eu sabia que tu tratarias muito traiçoeiramente, Isaías 48 verso 8, veja também Salmos 139 versos 1 e 2. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias 1 verso 5, pois eu sei o que vem à tua mente, cada um deles, Ezequiel 11 verso 5. Em terceiro lugar, isso é verdade para todas as profecias, mesmo aquelas que se referem a tais eventos que só poderiam acontecer como resultado do exercício do livre-arbítrio do homem. Exemplos disso são muito numerosos para mencionar aqui. A revelação divina inteira exemplifica isso. O próprio Senhor Jesus diz: agora eu vos digo antes que venha, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. João 13 verso 19. Em quarto lugar, nada existe ou se distingue da operação de Deus. Deus sustenta tudo por seu poder onipotente e onipresente. Nada pode mover-se sem a cooperação divina e assim tudo transparece de acordo com seu decreto, seja pela iniciação ou permissão do Senhor, dirigindo as coisas de tal maneira que elas realizem seu propósito. Assim, torna-se evidente que o Senhor tem conhecimento prévio de todas as coisas. Você compreenderá isto com mais clareza e ficará menos confuso se tiver em mente que Deus é onisciente e decretou tudo o que transparece. Seu conhecimento não é derivado de matérias existentes e causas secundárias como é verdadeiro para o homem. Tenha em mente que a partir da perspectiva de Deus, que é a primeira causa de todas as coisas, tudo é uma certeza absoluta, embora pareça ser incerto quando vista da perspectiva de causas secundárias. Da perspectiva de Deus não há contingências, tal é somente verdadeiro da perspectiva do homem. Assim,
ao definir a liberdade da vontade, não devemos pensar que ela funciona independentemente de Deus, num plano igual com a sua vontade ou como uma entidade neutra. Ao invés disso, a liberdade é uma função da necessidade. Assim, a liberdade da vontade não contradiz a presciência de Deus. O homem, sem coerção e por escolha arbitrária, executa o que Deus certamente decretou, e do qual ele estava ciente de que isso ocorreria. Deus fala à maneira dos homens quando é registrado que ele prova o homem para saber o que está nele, e também quando ele declara: agora sei que temes a Deus. Gênesis 22:12. Ele já tinha conhecimento disso desde a eternidade. Ele também fala à maneira dos homens quando é registrado que ele espera se o homem realizará um dever particular. Ele faz isso para exortar e advertir o homem que ele deve estar ciente de que Deus percebe suas ações, e sabe o que acontecerá. Jesuítas, arminianos e outros que insistem fanaticamente que o homem tem livre-arbítrio inventaram o sentium medium, isto é, um conhecimento mediano que se situaria entre o conhecimento absoluto, natural e essencial de Deus, pelo qual Deus está ciente do pleno potencial de todas as coisas. Seu conhecimento volitivo e visionário seria então este conhecimento por meio do qual ele tem um conhecimento particular e detalhado de todas as coisas, tendo decretado, no que diz respeito a circunstâncias e ocorrência. Tal vontade, estando em posição intermediária em relação a ambos conhecimento essencial e visionário, seria um meio pelo qual Deus sabe uma coisa por meio da outra, ou seja, aquilo que ocorre por meio de causas e circunstâncias. Eles definem este conhecimento mediano como sendo o conhecimento de Deus pelo qual ele está ciente de eventos futuros que ainda não são considerados como certos, uma vez que nenhuma determinação ainda foi feita pressupondo de que maneira esses eventos serão moldados pelo exercício do livre-arbítrio do homem. Deixe-me ilustrar por meio de hipóteses. Deus, imaginando que o homem seria criado na perfeição e seria confrontado com uma tentação particular de Satanás, poderia prever que o homem no exercício de sua livre vontade abusaria de seus dons. Deus imaginou ainda, depois que o homem havia caído, que o Evangelho seria proclamado a ele, urgentemente motivando de várias maneiras a acreditar, ocorrendo em um momento em que o homem seria mais flexível, atento e devidamente preparado. Assim, ele seria capaz de prever e saber quem faria e quem não se arrependeria, creria e perseveraria até o fim da vida. Tal raciocínio também poderia ser aplicado a outras situações em que anjos ou homens parecem exercer seu livre-arbítrio de uma maneira ou de outra. A tolice de tal hipótese será evidente a partir do seguinte. Primeiro, se Deus tivesse tal conhecimento imediato, por meio de imaginação e suposição e não por conhecimento absoluto, todo conhecimento de Deus relativo às ações dos homens estaria repleto de incerteza e mera suposição. Mesmo que todas as circunstâncias imagináveis necessárias para induzir o homem a uma determinada ação fossem postas em jogo, o homem, na sua opinião, ainda seria livre para fazer o que quisesse. Eles argumentam que o homem não seria limitado por uma causa necessária, e assim seria incerto o que ele faria. Consequentemente, o conhecimento de Deus relativo a tais ações seria de natureza contingente. Longe de nós entreter tal noção sobre um Deus onisciente. Em segundo lugar, tal conhecimento mediano implica que Deus não tem controle sobre as ações voluntárias do homem. Tal suposição é um absurdo em referência ao Criador e à criatura. No que diz respeito ao futuro, tais ações voluntárias não teriam qualquer relação causal com Deus, pois não haveria qualquer decreto a seu respeito, nem poderiam ter sido um elemento contingente de qualquer decreto. Então tais ações procederiam inteiramente do homem no exercício do seu livre-arbítrio. De fato, em tais casos, Deus seria dependente da criatura, incapaz de decretar qualquer coisa concernente ao homem além da intervenção do livre-arbítrio do homem. Consequentemente, todos os decretos só poderiam ser executados sob a condição de agradar o homem a cooperar, sendo ele senhor sobre o seu livre-arbítrio e, portanto, incapaz de ser restringido por ninguém, senão por si mesmo. Sua visão, os jesuítas e arminianos, implica que tudo que Deus decretou é incerto porque o homem, pelo exercício do seu livre-arbítrio, é capaz de mudá-lo. Para ser senhor sobre a ação volitiva do homem, não basta que Deus tenha controle sobre as circunstâncias que podem influenciar a atividade da vontade do homem, causando ou não que certas coisas aconteçam, ou para estar em uma determinada condição. Estas circunstâncias não devem depender do exercício do livre-arbítrio do homem, pois então estaria no poder do homem ditar as circunstâncias verbal ou fisicamente relativamente a outros indivíduos. Além de tal consideração, deve-se reconhecer que tal poder e controle envolveriam apenas as circunstâncias e situações que induziriam o homem a exercer seu livre-arbítrio, mas não se estenderiam à própria vontade. Permaneceria livre, portanto, independente de Deus, manteria o controle sobre si mesmo em vez de estar sujeito ao seu controle. Mesmo se eles permitem que tanto a vontade como a sua liberdade tenham sua origem em Deus,
eles ainda afirmam que o homem permanece seu próprio mestre relativo ao exercício do seu livre-arbítrio. Assim, ele não é dependente de Deus, nem pode ser controlado por ele. Tais são os absurdos que resultam de imaginar que Deus tem um conhecimento mediano das coisas. Tendo concluído isso, também deve ser postulado que, de acordo com essa visão, tal conhecimento divino é meramente relacionado com circunstâncias que ocorrem ao homem. Isso teria então um efeito sobre sua vontade. Isso, por sua vez, resultaria em um determinado evento, em resposta que Deus estabeleceria posteriormente seu decreto. Tal raciocínio altera a própria natureza de Deus e do homem, como, consequentemente, remove a criatura do reino do controle de Deus. Uma vez que tudo isso é absurdo, concluímos que a existência de tal conhecimento intermediário é um absurdo. Objeção 1. Em 1 Sam 23. 11 de dezembro, lemos que o Senhor, em resposta à pergunta de Davi, respondeu que Saul descerá, e eles, os homens de Keila, te entregarão. Isto não estava de acordo com o decreto de Deus, embora ele estivesse ciente disso por meio de sua intervenção imediata relativa ao exercício do livre-arbítrio do homem. Resposta. Esta não era uma previsão a respeito de um evento futuro, mas sim uma revelação sobre uma realidade atual que, de uma perspectiva humana, poderia ter resultado em um evento que ainda não ocorreu. Como Deus não havia decretado esse acontecimento, porém, ele sabia que não ocorreria. Davi pergunta sobre o que está escondido dele, para que ele possa decidir se deve ficar ou fugir. Deus revelou-lhe que Saul desceria a Keila e que os corações dos homens de Keila não estavam inclinados para ele. Portanto, eles determinariam entregar Davi a Saul quando ele descesse. Saul já se preparara e os corações dos homens de Keila já estavam contra ele. Deus revelou isto a Davi, e ao ver isso a partir de uma perspectiva humana, ele poderia concluir que estava em seu melhor interesse fugir. Uma vez que Deus decretou o resultado final do evento, ele também decretou os meios que levariam a esse resultado. Assim, se alguém vê este texto relativo ao resultado dos eventos, segue-se que o conhecimento de Deus sobre o resultado final dos eventos é resultado da onisciência essencial. É o resultado do conhecimento singular e abrangente de Deus, pelo qual ele conhece todas as possibilidades, ao invés de um conhecimento imaginário, mediano, pelo qual ele decreta em resposta à atividade do homem. Objeção 2. E se isso tivesse sido muito pouco, eu te daria, além disso, tais e tais coisas. 2 SM 12:8. Ó, me escutasse meu povo. Quem dera Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Salmo 81 versos 13 e 14. Deus tinha previsto como Davi e Israel se conduziriam, e assim concluíram o que lhes ocorreria ou não, mesmo que ele não tivesse decretado que fosse assim. Consequentemente, não há algo como conhecimento mediano. Resposta. Tem agradado a Deus fazer promessas condicionais relativas à prática da piedade. Quem vive de piedade os receberá, e quem não os receber não os receberá. Deus faz a promessa para incitar o homem à ação, e o homem aceita e reconhece que é seu dever. A obediência a tais exortações, no entanto, depende do dom da graça divina que Deus dá ou não de acordo com seu decreto. Davi e Israel não cumpriram as condições necessárias, e assim o cumprimento da promessa lhes foi negado. Deus decretou que Davi não receberia além do que lhe fora dado e que ele não livraria Israel de seus inimigos. Em virtude desse decreto, Deus sabia que eles não receberiam bênçãos além das que já eram deles. Isto foi de acordo com seu decreto e não em resposta ao seu comportamento. Deus está ciente do resultado de todas as promessas condicionais em virtude de seu decreto, e não em virtude do exercício do livre-arbítrio pelo homem. Objeção 3. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis 13.19. A frequência com que os sírios seriam feridos dependeria da frequência com que a terra foi ferida. Do primeiro acontecimento, Deus concluiu o outro, que evidentemente não havia decretado. Resposta. Aqui não há sequer a menor referência para mediar o conhecimento. Qual era a relação entre o golpe da terra e o golpe dos sírios? Deus tinha revelado a Eliseu que Joás, o rei de Israel, iria derrotar os sírios tão frequentemente como ele iria ferir a terra com flechas. Ele feriu a terra 3 vezes de acordo com o governo divino, pois Deus havia decretado que Joás iria derrotar os sírios 3 vezes. O profeta, desejando a destruição total dos sírios que eram inimigos do povo de Deus, ficou furioso porque Joás não tinha ferido a terra 5 ou 6 vezes. Isso não sugere que o resultado final dependesse da frequência com que a terra seria atingida. O profeta, não sendo consciente do conselho de Deus,
Tinha apenas uma revelação geral de que os sírios seriam derrotados e de que a frequência dessas derrotas seria revelada pelo Senhor por meio do golpe de Joás contra a terra. Era assim seu desejo que Joás tivesse ferido a terra mais frequentemente de modo que o número de derrotas sírias excedesse 3. Se as obras poderosas, que foram feitas em você, tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido há muito tempo. Mateus 11 verso 21. Resposta. A maneira de falar aqui é hiperbólica, o que, ao invés de ser conclusivo, meramente sublinha algo por exagero, como é verdade no seguinte texto. Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Lucas 19:40. É como se Cristo tivesse dito: eles, os habitantes de Tiro e de Sidom, não são tão endurecidos quanto vocês. Isso simplesmente transmite que Deus em sua onisciência reconheceu a possibilidade de sua conversão. Desde que a onisciência de Deus se estende ao passado, presente e futuro, e todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos de prestar contas, como os ímpios devem tremer. Por quê? Deus percebe e conhece seu coração e sua estrutura espiritual. Ele sabe o que está oculto nele, bem como o que pode emanar dele. Ele conhece seus pensamentos, imaginações vãs e contemplação sobre pecados habituais e espontâneos. Ele está ciente dos motivos de todas as suas ações, se é seu objetivo terminar em si mesmo, para conseguir o seu próprio caminho, ou para prejudicar o seu próximo. Ele está ciente do ódio e do desprezo que promove para o seu próximo, suas emoções iracundas, bem como sua inveja em relação à prosperidade do seu vizinho. Em suma, Deus verdadeiramente percebe tudo o que transpira em seu coração, mesmo que você não possa discerni-lo nem ser consciente disso. Deus está ciente de suas inclinações imorais, olhos adúlteros, palavras licenciosas, promiscuidade secreta, fornicação, conduta imoral, bem como todas as pessoas com quem você se envolveu em tal atividade. Deus está ciente de seu comportamento desigual, práticas comerciais enganosas, truques em que você procura fazer com que os pertences de seu vizinho sejam seus, as práticas de faturamento desonesto, a ociosidade, bem como todos os outros atos de roubo. Deus está ciente de suas fofocas, calúnias de seu próximo, difamação de seu caráter, e do deleite que você tem em ouvir e falar sobre essas coisas. Ele está ciente de seu orgulho, comportamento ostentatório, passeando na frente do espelho, e como autossatisfeito você fica. O Senhor está ciente de suas danças e deleites, seus jogos de azar e cartas. Ele está ciente de sua hipocrisia tanto dentro como fora do reino da religião. Esteja ciente que Deus registra tudo o que foi mencionado muito mais precisamente do que se alguém estivesse continuamente em sua presença registrando com caneta e tinta todos os seus pensamentos, palavras e ações, juntamente com a localização, dia, mês e hora em que ocorreram. Como há um livro de lembrança diante do semblante de Deus em favor de seus eleitos, Maleus 3 verso 16, há também um livro diante do rosto do Senhor no qual a culpa dos ímpios é registrada. Como você deve estar consciente disso? Esteja ciente de que os livros serão abertos uma vez e você será julgado de acordo com tudo o que está registrado neles. Apo 20.12. Certifique-se de que o Senhor colocará todas as coisas em ordem diante de seus olhos. Salmo 50 verso 21. Considere como uma certeza absoluta que Deus, o justo juiz do céu e da terra que de modo algum libertará o culpado e cujo julgamento é segundo a verdade, o punirá por todos os seus pecados. Salmo 7 versos 12 e 13, 50 verso 21. Não somente ele pronunciará a maldição sobre você com a qual ele ameaça os transgressores da lei e lhe dirá no último dia: afastai-vos de mim, malditos. Mateus 25 verso 41. Mas ele também o designará eternamente ao lago de fogo que arde com enxofre se você não se apressar em arrepender-se. Você não se preocupa se Deus o vê, contanto que as pessoas não o vejam, mas quão terrível será para você quando o Senhor Jesus aparecer como juiz e o convocar diante de seu tribunal, examinando e reexaminando você com seus olhos que serão como chamas de fogo. Quão terrível será esse dia! Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem se levantará quando ele aparecer? Mal 3:2. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4 verso 1. Portanto, arrependa-se antes que seja tarde demais. Que você agora tema o olho de Deus, para que naquele dia você não fique aterrorizado diante de seus olhos flamejantes. Vocês, entretanto, que tomam seu refúgio no Senhor Jesus, escolhem-no como seu fiador, recebem-no pela fé, encontram toda a sua esperança e conforto nele, e temem e servem ao Senhor,
como a onisciência de Deus deve ser um conforto para vocês. Pois Ele está ciente de sua sinceridade em relação a Ele e seu desejo de agradá-lo. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para outro por toda a terra, para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Segundo Crônicas 16, verso 9. Os que são retos no seu caminho são seu deleite. Provérbios 11, verso 20. O Senhor conhece os dias dos retos. Salmo 37, verso 18. O Senhor conhece seus exercícios religiosos em segredo. Orações, súplicas, lutas de fé, suspiros, choro, busca por Ele, leitura, meditação, santas intenções, temor de Deus e caminhada piedosa. Ele viu o eunuco lendo, Atos 8 versos 28 e 29, e Paulo orando, Atos 9 verso 11. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, Salmo 34 verso 15. O Senhor está perto de todos os que o invocam, Salmo 145 verso 18. O Senhor conhece a sua luta secreta, a sua luta contra a incredulidade, a sua tristeza por causa dos seus pecados, falta de luz e distância de Deus, e todas as suas ansiedades espirituais. Senhor, todo o meu desejo está diante de Ti, e o meu gemido não está escondido de Ti. SL 38:9. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. Isa 57:15. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os que são contritos de espírito. Salmo 34 verso 18. O Senhor percebe suas necessidades corporais, adversidades, pobreza e tribulações. Ele viu a necessidade da viúva de Sarepta, e providenciou para ela, 1 Reis 17, bem como de outra viúva, 2 Reis 4. Ele viu Agar em sua miséria, Gênesis 16 verso 13, e a tribulação de Israel no Egito. E disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheço as suas tristezas. Êxodo 3 verso 7. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Salmo 56 verso 8. O Senhor conhece a sua inocência quando as pessoas com mentiras falam mal de você e o caluniam. Que seja para sua consolação que se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. 1 João 3.21. Pois a nossa alegria é esta, o testemunho da nossa consciência. 2 Cor 1.12. Oh, que forte consolação os crentes podem derivar da onisciência de Deus, pois Ele não se limita a tomar nota da sua miséria num sentido externo, mas Ele os contempla com compaixão e está pronto para ajudá-los no tempo de sua boa vontade. Se o Senhor é onisciente e toma tanto cuidado de cada assunto e ação, então isso deve nos estimular a nos engajar da seguinte maneira. Primeiro, como Esdras, tenha vergonha, considerando que o Senhor tem percebido todos os seus estados espirituais pecaminosos e tem observado todas as suas ações pecaminosas. Ó meu Deus, estou envergonhado e corro para levantar o meu rosto para ti. Esdras 9 verso 6. Seja como o publicano que parou de longe, golpeando seu peito, e não elevaria os seus olhos para o céu. Lucas 18 verso 13. Em segundo lugar, cuidado com toda arrogância e orgulho em seu coração enquanto você anda diante de Deus e do homem. Busque, pois, caminhar com toda mansidão e humildade, porque o Senhor sabe o quão desprezível e abominável você é e como não possui nada de que deve orgulhar-se. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. 1 Pedro 5 verso 5. Em terceiro lugar, entregue tudo o que você deseja ou teme nas mãos do Senhor. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares na tua mão. A ti o desamparado se entrega, tu és o amparo do órfão. Salmos 10 verso 14. Em quarto lugar, repetidamente confesse seus pecados abertamente e não esconda nenhum deles como Adão fez, pois o Senhor é conhecedor deles. Tu puseste diante de ti as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Salmo 90 verso 8. Em quinto lugar, teme o Senhor e fique incomodado quando o menor pecado começar a fazer sentir sua presença, pois o Senhor vê você. Quão grandemente agravará o seu pecado se o tiver cometido na presença de Deus. Quem ousaria cometer adultério na presença dos homens? Alguém então ousaria pecar diante dos próprios olhos de Deus? Isto deveria ser considerado como o máximo da maldade. Também elas se ensoberbeceram, e fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, as tirei do seu lugar. Ezequiel 16 verso 50. Pelo que, ainda que te laves com salitre, e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim,
diz o Senhor Deus. Jeremias 2 verso 22. Em sexto lugar, deixe a impressão de que Deus o vê acompanhando continuamente em sua caminhada, e por isso seja motivado a viver em retidão e humildade diante de seu semblante. Tal é a exigência de Deus. Anda perante mim, e sê perfeito. Gênesis 17 verso 1. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Porei o Senhor sempre diante de mim. Salmo 16 verso 8.